Depois de tantas tentativas de encontrar nas mãos dos outros aquilo que parecia faltar dentro de si, chega um momento inevitável, o instante em que tudo se cala. E nesse silêncio, onde já não há distrações nem ruídos de aprovação, a única voz que resta é a sua. É aí que começa a verdade. Durante muito tempo, você pode até ter acreditado que só seria completo quando fosse escolhido por alguém, quando alguém decidisse ficar, quando alguém finalmente enxergasse o seu valor. Mas, aos poucos, a vida vai revelando que nenhum olhar externo é capaz de sustentar aquilo que precisa nascer de dentro. É como tentar aquecer o corpo com um cobertor alheio. Não encaixa, não dura, não basta. Nesse caminho de busca incessante por afeto, por reconhecimento, por companhia, perdemos a conexão com o mais essencial, a presença consigo mesmo, a presença de quem é capaz de estar só e ainda assim não se sentir solitário. O estoicismo nos propõe essa virada de chave. Ele nos convida a voltar o olhar para o que realmente está ao nosso alcance, não o comportamento do outro, não os sentimentos alheios, não a permanência ou ausência de alguém, mas sim a forma como reagimos a tudo isso e, sobretudo, como escolhemos cuidar de nós mesmos em meio a essas ausências. Há uma liberdade silenciosa que nasce quando você compreende que não precisa de ninguém para ser inteiro, que pode preparar um café apenas para si e ainda assim sentir que o momento tem valor, que pode se vestir bem mesmo que ninguém vá notar, que pode alcançar conquistas importantes e celebrar sozinho, porque a celebração mais importante acontece dentro de você. Isso não significa fechar-se ao mundo ou rejeitar relações. Pelo contrário, significa simplesmente que você não se apoia nelas para existir. E isso muda tudo, porque quando a sua existência deixa de depender da atenção do outro, você passa a viver com leveza. Você se torna livre. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se frustrou não por algo que realmente aconteceu, mas pelas expectativas que você mesmo construiu? Quantas vezes se sentiu rejeitado apenas porque o outro não correspondeu à imagem que você criou? O sofrimento, muitas vezes, nasce dessa distância entre o que é e o que esperávamos que fosse. E é aí que entra a força da autossuficiência. Quando você aprende a se bastar, não se abala tanto quando o mundo não corresponde às suas idealizações. Existe uma paz serena em não precisar ser visto o tempo todo, em não depender de elogios para continuar, em não ter que provar seu valor a ninguém. Essa paz nasce da consciência de que você está onde deveria estar, com você mesmo, e isso é mais que suficiente. No fundo, tudo começa quando paramos de correr atrás dos outros e começamos a caminhar em direção a nós mesmos. Quando você aceita esse convite ao silêncio, ao autoconhecimento e à autonomia, descobre que viver sem ninguém não é ausência, é presença, a mais profunda e verdadeira que se pode ter. Então, antes de procurar nos olhos de alguém aquilo que você sente faltar, pare, respire, olhe para dentro. Pergunte-se com honestidade: o que estou tentando encontrar lá fora que eu mesmo não estou me oferecendo? E a partir dessa resposta, comece. Comece a construir uma vida onde você seja a sua melhor companhia. Uma vida onde estar só não seja um castigo, mas uma escolha consciente de quem já entendeu que não se trata de precisar, mas de preferir estar em paz. E a paz quase sempre começa no silêncio. E quando você começa a caminhar com mais firmeza, descobrindo que já é suficiente, surge um novo desafio no horizonte: aceitar aquilo que não pode ser mudado. Porque mesmo sendo inteiro, mesmo estando bem, a vida ainda traz situações que nos escapam. E é aí que muita gente volta a tropeçar. Porque existe uma resistência silenciosa em nós, um impulso de querer controlar tudo, mesmo aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. Quantas vezes você se desgastou tentando mudar alguém, tentando fazer com que o outro te entendesse, te valorizasse ou te amasse da forma como você esperava?
Quantas noites perdeu imaginando desfechos diferentes para algo que já aconteceu? A verdade é que a angústia, muitas vezes, nasce da insistência em lutar contra o que é. O estoicismo nos ensina que a paz não está em ter o controle, mas em saber onde ele realmente começa e onde termina. Há coisas que pertencem a você, seus pensamentos, suas ações, suas escolhas. E há coisas que jamais serão suas, o tempo, as atitudes alheias, o rumo do mundo. E quando você compreende essa distinção, tudo fica mais leve. Imagine um barco em alto mar. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Não adianta gritar contra a tempestade. Ela virá de qualquer forma, mas você pode escolher se vai lutar contra as ondas ou aprender a navegar com elas. Essa é a essência da aceitação estoica. Não é desistência, não é passividade, é sabedoria. É saber que há momentos em que resistir nos cansa mais do que seguir o fluxo. Aceitar não significa concordar, não significa se acomodar. Significa reconhecer a realidade tal como ela é, para que a partir dela você possa agir com lucidez. Porque só quando você aceita que algo está fora do seu alcance é que consegue focar sua energia onde ela realmente importa. E isso muda completamente a forma como você vive. Pense em um término, por exemplo. Você pode gastar dias, semanas, meses tentando entender o porquê, tentando mudar o que foi dito, tentando voltar no tempo para fazer diferente. Mas nada disso está mais ao seu alcance. O que está? O que você faz com isso agora? A forma como escolhe lidar, crescer, seguir. E essa escolha, essa sim é toda sua. Sêneca dizia: o destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste. Não seja arrastado. Aprenda a fluir, porque há muita paz escondida nas coisas que não dependem de você. Quando você deixa de tentar controlar o outro, se liberta. Quando para de exigir do mundo aquilo que ele não vai te dar, encontra serenidade. E quando aprende a respirar fundo diante do caos, em vez de lutar contra ele, você cresce. A vida não vai ser perfeita. As pessoas não vão agir como você gostaria. O tempo não vai esperar. Mas você pode decidir como vai reagir a tudo isso. E essa decisão, silenciosa e poderosa, muda o rumo dos seus dias. Você pode ficar preso ao que não deu certo, ou pode aprender com isso e continuar. E essa escolha, mais uma vez, depende só de você. A aceitação não enfraquece, ela fortalece, porque coloca você no centro da própria vida, com os pés no chão e o coração em paz. Não para controlar o mundo, mas para caminhar por ele, com sabedoria. E quando você entende isso, começa a viver de verdade. Depois que você aprende a aceitar o que está fora do seu controle, surge uma liberdade que assusta. Uma liberdade que, por muito tempo, você nem sabia que desejava. A de não precisar ser amado. Sim, soa estranho num mundo que nos ensina desde cedo a buscar aprovação, aplauso, pertencimento. Mas é exatamente nesse ponto que o estoicismo desafia tudo o que nos foi ensinado. Durante anos você pode ter vivido como quem anda sobre cordas, tentando agradar, se moldar, se encaixar. Cada palavra medida, cada gesto calculado, por medo de ser rejeitado, por fome de ser aceito. E mesmo quando era amado, isso nunca parecia suficiente. Porque o problema não estava na falta de amor, mas na dependência dele. Mas e se você não precisasse disso para viver em paz? E se, ao invés de buscar ser amado, você simplesmente decidisse ser verdadeiro? Não por arrogância, não por frieza, mas por liberdade. A liberdade de não precisar representar para ser visto. A liberdade de saber que você continua sendo quem é, mesmo quando o outro vai embora. Essa é uma das formas mais profundas de amor próprio, e é também uma das mais raras. O estoicismo não nos convida à indiferença emocional como muitos pensam. Ele nos convida à independência emocional, a amar com presença, com entrega, com sinceridade, mas sem cativeiro, sem o medo constante de perder. Porque quando o seu bem-estar depende exclusivamente do outro, você se torna prisioneiro das vontades e instabilidades de alguém. E isso é tudo, menos liberdade. Imagine amar alguém e ainda assim
Não precisar dessa pessoa para se sentir completo. Imagine ser capaz de ouvir um não e continuar firme, sem implorar por retorno, sem se destruir por dentro. Isso não é frieza, isso é força. É maturidade emocional. É a prova de que você já construiu um lar dentro de si e que ninguém pode tirá-lo de lá. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escreveu em seus diários que a melhor vingança é não se tornar igual ao ofensor. A melhor resposta à rejeição não é o rancor, nem a busca desesperada por substituições. É o silêncio calmo de quem sabe que vale muito, mesmo que o outro não veja. É o passo firme de quem escolhe seguir, não porque não sentiu, mas porque sabe que não precisa se prender. Amar deve ser uma escolha, nunca uma necessidade. Deve ser entrega, nunca dependência. Quando você entende isso, começa a se relacionar de um outro lugar. Um lugar mais limpo, mais leve, mais honesto, porque você não está ali por medo da solidão. Está porque quer, porque sente, porque escolheu. E se o outro for embora, você não desaba. Você agradece o que viveu, aprende com o que ficou e segue. Simples assim. A liberdade de não precisar ser amado não significa viver sem amor. Significa apenas que você não se anula por ele, que não vende sua essência em troca de um pouco de companhia, que não mendiga o que deveria ser espontâneo. Isso é o que realmente transforma sua vida. Não ser amado a qualquer custo, mas se amar o suficiente para não se perder, mesmo quando tudo ao redor tenta te apagar. E é aí que o verdadeiro amor floresce. Quando você se ama de forma tão sólida que qualquer outro amor que venha é bônus e não necessidade. E quem entra na sua vida passa a ser escolha, não muleta. E é assim que você começa a viver com dignidade, com leveza e, acima de tudo, com liberdade. Depois de reconhecer a liberdade de não precisar ser amado, a vida convida você a descobrir outra verdade poderosa, a força que existe na rotina simples. Porque quando não dependemos de ninguém para sermos inteiros, começamos a perceber que a felicidade e o sentido não estão nas grandes conquistas ou nos momentos extraordinários, mas na constância do cotidiano, naquele café pela manhã, na caminhada tranquila, no silêncio entre as tarefas. Vivemos num mundo que exalta o extraordinário, o agitado, o sempre novo. É fácil se perder nesse ritmo acelerado, acreditando que a vida acontece só nos picos de emoção, nos encontros marcantes, nas conquistas grandiosas. Mas a sabedoria do estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder está em valorizar o que parece pequeno, mas é constante, em encontrar significado no simples, no repetido, no aparentemente comum. Pense em um artesão que, com paciência e dedicação, esculpe uma peça única, detalhe a detalhe. A beleza do trabalho não está no instante final, mas em cada movimento feito com atenção, em cada escolha feita com cuidado. Da mesma forma, nossa vida é moldada a partir das pequenas decisões diárias, daqueles momentos que parecem simples, mas que, somados, formam toda a nossa história. É nessa rotina silenciosa que você começa a construir a sua fortaleza interna, quando você aprende a apreciar uma manhã só sua, quando encontra prazer em estar consigo mesmo enquanto lava a louça, quando faz das suas pequenas responsabilidades um compromisso com o seu próprio bem-estar, você está fortalecendo a sua autonomia. E essa autonomia se transforma em um escudo contra as tempestades externas. O filósofo estoico Epicteto nos ensinava que devemos não pedir que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que elas aconteçam como acontecem. E isso inclui o nosso dia a dia, com todas as suas repetições e simplicidades. Quando você para de lutar contra o ritmo natural da vida e passa a dançar com ele, o ordinário ganha brilho. E você descobre que não precisa de grandes eventos para sentir-se vivo. Basta estar presente em cada instante. Essa presença é a chave. Presença para perceber o aroma do café, para sentir o calor do sol na pele, para escutar os sons ao seu redor sem pressa. Presença para reconhecer o que já está dado, em vez de correr atrás do que falta. É na prática constante da atenção que a vida ganha um novo sabor, mais calmo, mais profundo, mais seu.
E acredite, essa força cotidiana é o que sustenta a verdadeira liberdade. Porque quando o extraordinário não vem, a rotina simples continua. Quando as pessoas se vão, os dias continuam a passar. E quando a solidão insiste em bater, você tem em si mesmo o solo firme da sua própria companhia. Por isso, a partir de hoje, convide-se a olhar com mais carinho para o seu cotidiano. Reconheça que o poder está ali, escondido nas coisas que você já faz, e que essa rotina, por mais comum que pareça, é o lugar onde você pode florescer, inteiro, autônomo e em paz. Depois de encontrar sentido na rotina simples, é natural que você comece a ouvir algo que sempre esteve aí, mas que, até então, era abafado por ruídos externos. O seu próprio silêncio. E mais do que isso, a sua própria voz. Sim, existe uma voz dentro de você. Não aquela que repete suas inseguranças, seus traumas ou suas culpas, mas aquela que surge quando tudo ao redor finalmente se cala. Uma voz firme, serena, que não precisa gritar para ser ouvida. Uma voz que diz com clareza: você é o suficiente. Você é tudo o que precisa. Viver sem ninguém, no fundo, não significa viver isolado. Significa não depender do barulho dos outros para saber quem você é. Significa não buscar constantemente aprovação, orientação, distração. Significa, sobretudo, aprender a confiar na sua própria percepção, na sua própria bússola. Mas isso só é possível quando você abraça o silêncio. A verdade é que a maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque ele expõe o que realmente está dentro. E se o que está dentro é confusão, carência ou vazio, o silêncio vira um espelho desconfortável. Por isso, preenchemos o tempo com redes sociais, conversas vazias, notificações constantes, tudo para não ouvir a nós mesmos. O estoicismo, porém, nos convida ao oposto, a entrar nesse silêncio de forma intencional, a limpar o terreno interno para que surja o essencial. Porque é só no silêncio que você consegue discernir o que é seu e o que é ruído dos outros. É só no silêncio que você percebe que não precisa de tantas vozes dizendo o que fazer, quem ser, como viver. Você não precisa da opinião dos outros para se validar. Você não precisa de companhia para se sentir inteiro. Você não precisa do caos externo para se sentir vivo. Quando você se recolhe para dentro de si com coragem, você descobre uma paz que o mundo não pode oferecer, porque o mundo está ocupado demais gritando. E é aí que sua independência floresce de verdade. Não é mais uma independência forçada, como quem diz, não preciso de ninguém para parecer forte. É uma independência serena, que brota de quem descobriu que pode confiar em si mesmo, que pode viver consigo, conviver consigo e até gostar da própria presença. Como ensinava Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro, não se entregar a esperanças ou medos, mas descansar satisfeito com o que temos. E o que temos, quando tudo se silencia, somos nós. Apenas nós. No silêncio, você redescobre sua força. No silêncio, você se ouve com honestidade. No silêncio, você aprende a viver sem ninguém. Não por arrogância, mas por maturidade. Porque você entendeu que tudo o que buscava lá fora já estava dentro o tempo todo. E agora você não precisa mais correr, só precisa ouvir. Ao longo desta jornada, percorremos caminhos muitas vezes evitados. O desapego da validação externa, o enfrentamento do medo de estar só, o poder da rotina simples e o valor do silêncio interior. Cada capítulo revelou não uma fórmula pronta, mas uma lembrança essencial, de que você, exatamente como é, já possui tudo o que precisa. Viver sem ninguém não é rejeitar o mundo, tampouco é um convite ao isolamento. É antes um resgate da autonomia psíquica, emocional e existencial. É reconhecer que a verdadeira liberdade está em não depender, mas escolher. Escolher estar com alguém sem precisar. Escolher o silêncio sem angústia. Escolher a si, mesmo com responsabilidade e dignidade. O estoicismo nos ensina que tudo o que escapa ao nosso controle é acessório e que aquilo que de fato importa, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos princípios, reside dentro de nós.
Quando você internaliza essa lógica, rompe-se o ciclo da carência e, no lugar da falta, nasce a presença. Por isso, agora, a reflexão se transforma em proposta. Experimente viver com base na sua própria completude. Reavalie as relações que mantém apenas por medo da ausência. Reorganize sua rotina de forma que ela seja suficiente em si. Reduza o ruído. Ouça-se. Confie. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se ele despertou algo que talvez estivesse adormecido, compartilhe. Comente. Envie para alguém que esteja buscando força dentro de si. Porque quanto mais pessoas descobrirem que já são inteiras, mais leve se torna o mundo ao redor. E se quiser continuar nessa jornada de fortalecimento interior, se inscreva no canal. Você não precisa de mais ninguém para ser quem é. Você já é tudo o que precisa. Agora viva como quem sabe disso. Até o próximo vídeo.